O Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, avalia que os penduricalhos devem ser tratados com responsabilidade fiscal. Repórter Beatriz Souza agora aqui com a gente. Como os benefícios foram definidos afinal? Bem-vinda, Beatriz. Boa noite. Oi, Tiago. Boa noite para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Tiago, essas verbas indenizatórias e benefícios, chamados de penduricalhos, foram definidas, então, limitadas a 35% do teto do salário do funcionalismo público, que é hoje fixado em R$ 46.366,19. Ou seja, esses 35% não podem ultrapassar o valor de R$ 16.228, Tiago. Mas também foi definido um outro adicional, somado aí 35% por tempo de serviço, totalizando então esse limite em 70% acima do teto, Tiago. Lembrando que essas definições foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em concordância com o que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, já havia então determinado. Tiago. Agora tem um outro ponto, né? O ministro vem comentando sobre as discordâncias na corte que geram embates entre os magistrados. Nessa semana até tivemos um embate em plenário. Agora, o que ele declarou? Ele que fala sobre o Código de Conduta dos Magistrados. Pois é, Tiago, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, em uma agenda no Rio de Janeiro hoje, comentou então essas decisões também do CNJ. Ele disse que a Suprema Corte vai colocar ordem com racionalidade e responsabilidade fiscal, mas com respeito à magistratura. Essa foi a declaração dele dada a essa decisão do Conselho Nacional de Justiça em relação aos penduricalhos. Ele também disse, Tiago, ressaltou que se houver alguma questão que esteja ultrapassando a decisão da Corte, será cortada. E aí a gente relembra então que o CNJ aprovou, recriou 2 auxílios que já tinham sido declarados inconstitucionais pelo STF, que é o auxílio moradia e o auxílio primeira infância, que já tinham então sido vetados pelo STF, mas que foram então recriados agora nessa nova decisão do CNJ. A gente vai seguir acompanhando então qual vai ser o desdobramento dessas decisões dos chamados penduricalhos, viu, Tiago? São interminável. Beatriz Souza, que está no Congresso Nacional trazendo as últimas informações também, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, o Mano Ferreira. Começa agora pelo Cristiano Vilela. Vilela, é claro que o ministro tenta contemporizar, dizendo que existem divergências normais dentro da corte, mas essa discussão sobre os penduricalhos, depois inclusive dessa decisão do CNJ, isso gera ainda mais, joga mais lenha na fogueira ainda. Com certeza, Tiago. O Supremo Tribunal Federal não deveria ser o órgão para buscar uma decisão política, uma decisão salomônica, de forma alguma. O Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de ser o guardião da Constituição. E a Constituição é clara, é literal, no sentido de que não pode haver remuneração acima do teto. Ora, não dá para criar ali uma casta de abonados que possa ter uma regra que possa ultrapassar esse teto constitucional. Isso é algo que afronta a Constituição e que não poderia jamais partir do próprio Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que, nesse sentido, a emenda ficou pior que o soneto. O fato é que o Judiciário, nesse contexto, acabou tomando uma decisão que vai na contramão, não apenas da Constituição, mas das necessidades do país de se estruturar do ponto de vista das finanças públicas. O momento do Supremo é complicado, não é, Mano Ferreira? E aí a opinião pública vai criticar ainda mais. Exatamente, porque a percepção é de que aqueles que deveriam aplicar a lei ignoram a lei quando ela se trata de criar um limite ao seu próprio poder, ou nesse caso, ao seu próprio privilégio. É importante observar que nessa discussão está sendo recriado também um benefício que foi extinguido pelo Congresso Nacional, que é o aumento automático por tempo de serviço a cada 5 anos, o chamado quinquênio, que entrou nessa discussão com naturalidade, como se fosse uma
questão normal, um direito adquirido, caído do céu, e, na verdade, já foi debatido pelo Legislativo brasileiro e derrubado, e agora é recriado. É interessante também observar que há uma discussão, é quase como se o judiciário brasileiro fosse um pobre coitado recebendo uma remuneração injusta para os seus serviços prestados. O fato é que somos o segundo judiciário mais caro do mundo e no ranking de Estado de Direito ocupamos apenas a posição número 78. Não há proporcionalidade alguma. E quando a gente compara o grau de remuneração dos nossos magistrados com a renda média do país, existe um estudo do Livres chamado Índice de Disparidade Salarial que faz essa comparação internacional. Um juiz da Suprema Corte na Argentina ganha 11 vezes a renda média de um cidadão argentino normal. No Brasil, o teto constitucional é de 22 vezes a renda média do brasileiro e, na prática, as remunerações que vêm sendo adquiridas pelo judiciário são quase 60 vezes a renda média do brasileiro. É algo completamente desproporcional.